Primeiro, tributos ao Senhor. São 3 slides que nós vamos passar. Eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos falar. Eu quero que você diga comigo. O dinheiro pode ser uma bênção, uma maldição ou um Deus. Então eu vou perguntar, você vai repetir, você vai responder para mim. Amém? Irmãos, o que é que o dinheiro pode ser? Ótimo, é isso aí. Então vamos lá, eu quero falar algumas coisinhas para vocês. Não é isso. É aqueles tributos dos percentuais, tá? Isso, garoto, ok. Eu disse para vocês na semana passada, eu quero repetir aqui. Eu lembro algumas coisas que eu falo. Com o passar dos anos, a minha mentalidade em relação a algumas coisas mudou. Eu comecei a entender e compreender melhor algumas coisas. Por exemplo, eu achava antigamente que primícias e dízimos eram as mesmas coisas. E conforme você vai crescendo na fé, você vai amadurecendo. Eu prefiro usar a palavra amadurecer, eu não gosto muito da palavra envelhecer, que envelhecer dá uma conotação ruim. Não estou falando de pessoas, estou falando de fé, de algo espiritual. Então, nós vamos amadurecendo e sendo frutíferos, nós vamos produzindo frutos, diga, resultados. E eu fui estudando coisas na Bíblia. Ninguém no mundo tem a revelação completa. A única pessoa que tem a revelação completa da Bíblia é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade. Mas Deus vai nos dando coisas. Então, umas coisas que eu pensava que eu entendia alguns anos atrás, eu entendo diferente hoje. Em relação à família, finanças, em relação à igreja, em relação ao ministério. Eu consegui amadurecer e entender, ouvindo outros pastores, outros pregadores, lendo, estudando a palavra. E aí surgem algumas dúvidas em relação a algumas coisas que nós aprendemos. Então eu preciso mudar minha maneira de pensar. Diga, mudar minha maneira de pensar. Biblicamente isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde diz, renovando a nossa mente. Diga, renovando nossa mente. Então, vocês estão com calor aí não? Jé, Sami, não estão não? Não? Vocês estão bem? Então tá. Aí também vocês estão com calor não? Tá não? Tá não? Ventilador? Estraga os cabelos? Então tá, tudo bem. Fica à vontade. Eu estou suando aqui, que nem um cavalo. No sol. Voltando. Então a Bíblia diz que nós devemos... Não, fica à vontade. Não, vai que a senhora penteou o cabelo de manhã e... né? Vai que... Voltando, Romanos 12, 2 diz que a minha mente precisa ser renovada. Então, se vocês ouvir um pregador que fala assim, olha, da mesma forma que eu pensava há 10 anos atrás, eu continuo pensando hoje. Significa que ele não cresceu, não amadureceu. A mente precisa ser renovada porque a revelação de Deus, ela é gradativa e ela é constante, ela é passo a passo. Diga, a revelação de Deus, ela é gradativa e ela é constante. Eu sei que existem princípios que é aquilo, acabou. O princípio é uma base a qual você constrói sua fé. Ótimo. A salvação como é que é? É assim. A santificação como é que é? É assim. A cura como é que é? É assim. Porém, existem formas e maneiras em que Deus vai revelando que você pode usar aquele mesmo texto. É como você pegar farinha. O que é que você pode fazer com farinha de trigo? Por exemplo, você pode fazer pão com farinha de trigo? Pode fazer uma pizza? Pão e pizza é a mesma coisa? Mas é feito da mesma farinha? Pronto. Então a farinha é o princípio, qual você constrói. Estou falando da palavra. Então, a nossa mente, ela vai sendo renovada. E uma das coisas em relação a finanças que mudou na minha mente nos últimos anos foi a respeito disso aqui. O que são primícias, o que são dízimos e o que são ofertas. A palavra hebraica para primícias não é a mesma palavra hebraica para dízimos. São palavras diferentes. A palavra
hebraica ou no grego para oferta não é a mesma palavra para dízimo e primícias. Então, existem algumas coisas que eu preciso mudar na minha maneira de pensar. E eu mudei. Eu, Paulo Lemos, mudei. Eu entendi o que são primícias, eu entendi o que são dízimos, eu entendi o que são ofertas. As primícias significa que 3% eu separo para Deus de tudo aquilo que Ele me dá. E a primícia, ela tem um benefício. A Bíblia diz, honra ao Senhor com as tuas primícias. Honrar significa reconhecimento, mais investimento, não é mais, é mais. Reconhecimento mais investimento é igual a honra. A honra, ela traz um benefício. Qual é o benefício da honra? Diga comigo, o favor de Deus. Então, quando eu honro ao Senhor, eu recebo um favor, tipo assim, um favor especial, uma intervenção de Deus por causa daquilo que eu fiz. Os dízimos, eles nos trazem também um benefício. Qual? Proteção do meu patrimônio. Se o meu patrimônio for dilipendiado, roubado, destruído, e eu sou um dizimista fiel, eu tenho que, no mínimo, receber, no mínimo, o dobro de Deus. Porém, Provérbios diz 7 vezes mais. Quer ver um exemplo? Quanto foi que Jó recebeu pelo seu patrimônio destruído? Fala, gente. Não, vamos abrir a Bíblia, vocês não estão falando, não. Jó capítulo 42. Vai lá. Vai lá comigo, vai lá comigo. Jó 42, versículo 10. 10. Isso. Sobe um pouquinho. E o Senhor, isso. E o Senhor. Aí. E o Senhor. 10. É no 10. É onde está escrito o Senhor. E o Senhor, sobe um pouquinho lá. E o Senhor. Isso. Mais um pouquinho, consegue? Aí. Aí tá bom, meu filho, não mexe. Só ora agora. Ótimo. Você está vendo ali amigos? Vocês estão aqui ou não? Assim, glória a Deus. Pensei que eu estava sonhando. Vai que a gente está sonhando, né? Alguém aqui já sonhou que está na igreja? Alguém já sonhou dormindo pensando que estava dormindo? É, engraçado isso, né? Já aconteceu comigo. Estava dormindo e sonhando que estava dormindo. Ponto e vírgula. Então leia para mim, após amigos, ponto e vírgula. De novo. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes... Ótimo, obrigado, meu filho, pode tirar. Então, aqui nós vemos Jó, foi roubado. Nós vemos Jó com todo o seu patrimônio dilipendiado, destruído, seus filhos mortos. E diz a Bíblia que o Senhor lhe deu o quê? Fala aí, gente. Então, isso é direito para quem é dizimista. Você não tem direito. Oferta. A oferta, ela não tem percentual. Eu coloquei aqui um percentual para ficar mais fácil para você fazer uma conta de 15%. Então, quando eu recebo o meu salário, eu tiro 10%, 3%, e eu mando para o meu discipulador, que é o Bispo Jairo. Quando eu recebo o meu salário, eu tiro 2% e eu mando para o meu profeta, o meu apóstolo, aquele que ora por mim, que me aconselha, que me dá cobertura espiritual, Paulo Leirós, na cidade de Bandeirantes, ali perto de Cornélio Procópio. Então, eu pratico isso já há anos, não estou lhe ensinando algo que eu não faço, eu pratico isso. Eu mando uma oferta para minha mãe, porque existe uma promessa de Deus, que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Quantos estão entendendo? Mãe não deixa de ser mãe nunca. Pai não deixa de ser pai nunca. Então, eu pratico esses princípios. Eu pratico esses princípios.
Eu semeio na vida de pessoas, eu abençoo pessoas, eu oferto na vida de pessoas, e eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com dinheiro, eu não tenho. Eu tenho um carro 2004, o carro da pastora é mais novo que o meu, dela é 2009, e é melhor do que o meu, e eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema com isso. Porque existem pessoas que ela tem problema com dinheiro. Se tem um assunto que é difícil falar em igreja, eu tenho um amigo agora que eu vou ministrar agora na igreja dele 3 dias, no mês de junho, julho, ali em Colombo, e ele falou, você precisa ministrar isso para mim, porque eu tenho dificuldade, Paulo. Eu falei, eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade de falar sobre finanças, porque são coisas que eu pratico, são coisas que eu creio. Então existem benefícios de Deus para quem pratica isso. Agora, você quer praticar? Amém. Você não quer praticar? É assunto seu. Eu não vou brigar com você, não vou te xingar, não vou te amaldiçoar, não vou dizer que você é um miserável, desgraçado. Não precisa. Por quê? Porque a semente que você planta é o fruto que você vai colher, cedo ou tarde. E todos nós vamos passar por situações aos quais nós precisamos do favor de Deus, de um milagre, de algo que Deus venha e intervenha. Tem assunto que não dá para esperar. E aí como é que eu vou entrar diante de Deus em oração? Nada se conquista por mérito, mas se conquista por semeadura. Não é o mérito de você ser um cristão, não é isso. Eu vou dar um exemplo. Isaías, o profeta, chega e diz assim, Rei Ezequias, prepara a tua casa, arruma a tua casa, ordena o seu sucessor, porque você vai morrer. Isaías está saindo do palácio, Isaías capítulo 38, coloca o rosto na parede, e ele diz assim, olha a oração dele, lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti. Ele começa meio assim, que cobrando a Deus, que ele foi um homem fiel. Eu pratiquei a verdade, eu pratiquei a fidelidade, e Deus, Isaías não termina de sair do palácio, Deus diz assim, Isaías, volta lá. Que é, Senhor? Fala para ele que eu vou curar, vou restaurar a saúde dele, ele vai viver mais 15 anos. Existem 2 interpretações, que ele viveu muito, quando chegou o momento de morrer, Deus deu mais 15 anos. Existem outros pregadores que interpretam que Deus o curou e ele viveu mais 15 anos. Independente da interpretação, o fato é que Deus o curou e Deus lhe deu longevidade. Independente da interpretação. Então ele pode chegar diante de Deus, não tinha como esperar, era algo urgente. Ele pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor se lembra que eu andei diante de Ti? Em fidelidade, em lealdade, cumprindo a tua palavra, aí Deus vai falar o que é, eu lembro, mas sabe o que é? Não tem isso. Então, se há algo que eu não tenho problema de falar, é sobre finanças. Não tenho, gente, dinheiro para mim não é problema, porque eu sou rico, melhor, não, pelo contrário. Tenho minhas despesas, minhas lutas, minhas dificuldades financeiras como todo mundo. Mas eu conheço um Deus que, além de ser o meu pastor, Ele é o Deus que supre as minhas necessidades. Em 3 níveis, suprimento, abundância e superabundância. Não cheguei no superabundância ainda, mas não interessa, eu creio na palavra do Senhor. Ótimo, então fica aí a dica que nós já falamos aqui. Aí tem um segundo slide, que é aquele que tem o capeta e o Satanás, o demônio. Ok, deixa que eu... Isso, troca aqui. Tá. O Salmo 24 diz assim, leia para mim, me ajuda aí. Ótimo. Biblicamente falando, a terra foi criada por Deus, teve uma destruição, foi reconstruída, Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois, entre o versículo 1 e o versículo 2, se passaram algumas, talvez centenas ou milhares de anos, não sei, não me pergunte, na eternidade a gente descobre isso, mas tudo bem. E o Salmo 24 diz que a terra e tudo que há nela pertence a quem? Ótimo, até aí, concorda com a Bíblia? Então tá bom.
eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês aqui têm um carro, ou uma casa própria, ou você tem um relógio, ou você tem um telefone celular, você tem um sapato, uma roupa? Quantos de vocês têm alguma coisa que você fala assim, isso é meu? Qualquer coisa, quantos tem? É seu? Tem certeza? O dia que você morrer, você leva? Opa, é seu ou não é? Não é. Então eu vou lhe explicar algo que talvez você nunca ouviu. Quem já está na igreja há mais tempo já até sabe isso de cor e salteado. Tudo que você tem, ou é de Deus, ou é do diabo. Eu disse que o dinheiro pode ser três coisas. Pode ser uma bênção, uma maldição, ou ele pode ser um Deus. O Salmo 24 diz que a terra e tudo que há nela é do Senhor. Porém, nós temos um problema. Qual é o problema, pastor? Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, diz assim, leia para mim. Para. Quem está dizendo que sempre haverá pobre na terra? Quem é que está falando isso? Fala aí, gente. Então, sempre haverá pobre na terra. E por quê? Eu não quero que você me entenda mal, mas eu não sou pastor de inventar moda. Nem todos vocês vão ser ricos e nem todos vocês vão prosperar. Alguns aqui vão prosperar, vão ser ricos, vão conquistar, vão. Outros não. E por quê, pastor? Muito simples. É algo simples demais da conta. Nem todos estão dispostos a pagar o preço para prosperar. A resposta é pagamento. Porque tudo na vida tem um preço. Já dizia um profeta aí que já morreu. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Quem já ouviu esse profeta? E é verdade. Tudo na vida tem um preço. E nós não estamos dispostos a pagar um preço. Então, você pode ser rico, pode ser próximo, pode. Mas a Bíblia diz que sempre haverá pobres na terra. Sempre. Agora, diga assim, não preciso ser eu. Mas pode ser. Vai depender de você. Por quê? Porque nós caímos de um lado da estrada. Qual lado que nós caímos? Existe uma questão humana, finanças, existe uma questão espiritual. Como cristãos, como povo evangélico, nós achamos que nós damos o dízimo, nós damos a oferta, o pastor ensinou sobre primícias, você pratica, então agora você vai prosperar. Eu quero te desanimar, no bom sentido, não vai. Porque não adianta você falar que vai crescer, que vai prosperar porque é dizimista, sendo que você não tem educação financeira e você gasta o que tem e o que não tem, você torra todo o seu dinheiro. Não funciona. Então, eu preciso manter um equilíbrio entre o meu trabalho, as minhas conquistas e a fé. São duas coisas. A Bíblia diz que nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre haverá gente pobre. Sempre haverá gente pobre. Pode ser você ou não. Pastor, eu não quero ser pobre. Então, a minha pergunta é: quanto você está disposto a pagar em fidelidade, em lealdade a Deus e ao próximo?
A Bíblia diz aqui que a terra é do Senhor. Amém? Porém, nós temos um problema. Leia para mim. Eu queria que você lesse isso na Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 5 em diante. Joga para mim. Para você não falar que eu falei bobagem. Então, tudo que você tem, ou é de Deus ou é do diabo. Lucas, capítulo 4, versículo em diante. Então, eu vou lendo quando você acha aí. Anota, sublinha, risque, preste atenção. Aqui nós temos Jesus no deserto sendo tentado, e num dado momento, o diabo chega para ele, o acusador, Satanás, o adversário, e diz o texto: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Diga, todas as nações. Ótimo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, toda a riqueza dessa terra, porque a mim me foi dado, ou entregue, e dou a quem quero. Então, peraí. Então, vamos relembrar aqui rapidinho. Olha para mim um pouquinho aqui. Olha aqui para o pastor. Deus cria Adão no jardim e fala assim: Adão, olha, eu te dou autoridade sobre os animais da terra, os peixes do mar, as aves do céu, tal. Mas tem uma árvore ali que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí tem outra lá que é a árvore da vida. Olha, não mexe, não põe a sua mão nessa árvore aqui, porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Aí nós lemos, estudamos, falamos aqui semana passada de dois ministérios. O ministério do diabo, ele rouba, mata e destrói. O ministério de Jesus: eu vim para que tenham vida plena, vida abundante. Adão, você entendeu? Olha, você pode comer qualquer fruto, fica à vontade e tal, e glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tá. Eva vai, é tentada, cai na tentação, come do fruto, Adão come. Nesse momento, a chave e a autoridade do mundo, ela é transferida para o diabo. O pecado entrou no mundo através de um homem. Adão, ele passou uma procuração, ele assinou um contrato, ele autorizou Satanás a administrar a terra que é de Deus. Diga, a terra é de Deus. Porém, quem administra, gente? É o diabo. Então, isso é muito fácil de ver. Como é que é a administração do diabo? Ele rouba, mata e destrói. Então, eu ligo a televisão. Corrupção, escândalo, morte, assassinato, homem-bomba, terrorismo, fome, navio que afundou, matou não sei quem, ponte que caiu, não sei o quê. Você está vendo a administração do diabo. Ele rouba. Vamos lá, gente, o que ele faz? Ótimo. A terra é de Deus, porém ela é administrada pelo diabo. E Jesus vem, e ele fala de reino, o reino de Deus, o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino dos céus, reino de Deus, reino do céu. Reino. Aí você fala assim: cadê esse reino, pelo amor de Deus, que não vem? Pois é. Quem traz o reino de Deus, quem manifesta o reino de Deus e quem estabelece o reino de Deus é a igreja de Jesus. Vou falar de novo. Quem traz o reino de Deus, quem manifesta o reino de Deus e quem estabelece o reino de Deus é a igreja de Jesus. O que é que o reino de Deus traz? Primeiro, o reino de Deus traz guerra. Repita aí. Outra vez. Por quê? Porque Jesus disse que, por causa da palavra dele, do evangelho, haverá uma espada que vai separar famílias. E nós não entendemos isso. Paulo diz que a nossa luta, a nossa batalha espiritual, a nossa guerra espiritual, ela não é contra a carne
e o sangue. Então o reino de Deus traz guerra. A guerra não é entre o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus Criador. Não. A guerra é entre o homem e o adversário. Porque para Deus, Satanás já é um príncipe julgado. Ele já bateu o martelo. Jesus falou isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Então, nós sabemos que a terra é de Deus, porém, o que há na terra é administrado pelo diabo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Diga, donos. Diga, donos. Jesus está fazendo uma referência ao escravo e o seu dono. Não tem como um escravo, você já estudou história, ele pertencer a dois senhores. Jesus está dizendo que eu não posso servir a Deus e às riquezas, ou Mamon, que é o Deus que administra a riqueza do mundo. Diante de tudo isso que eu estou falando para você, pode tirar o texto. Diante de tudo que eu estou dizendo para você nessa manhã, eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou encerrar isso hoje. Pode tirar isso também, aí você coloca curando as minhas finanças, que é o terceiro slide que eu vou encerrar hoje. E a hora vai passando. Eu preciso entender que a Bíblia fala mais sobre riquezas, prosperidade e dinheiro do que sobre amor, do que sobre fé, do que sobre salvação. Eu preciso entender isso. Entendendo isso, compreendendo isso, eu posso estabelecer a minha fé sobre a palavra. Diga, posso estabelecer minha fé sobre a palavra. Ok. O que é que um testemunho financeiro faz? Diga, motiva a minha fé. Então eu vou perguntar, você responde. O que é que um testemunho financeiro faz? Ótimo. Porém, eu sou da seguinte opinião, e eu aprendi isso. Esse irmão contou um testemunho. Pastor, só acredita que eu estava desempregado, já fazia 6 meses, fazendo uma coisinha aqui, uma ali, e tal, um bico aqui, um bico ali, e tal. E eu orei a Deus, falei, Senhor, abre uma porta para mim, na empresa, tal, algum lugar. E, olha, graças a Deus, Deus abriu uma porta, já faz um mês que eu estou trabalhando, e agora já me efetivaram, já assinaram minha carteira, glória a Deus. Ah, que bom, estava desempregado. Tal. Alguém está sentado, desempregado, ele pode dizer assim, poxa vida, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que chega diante dele, o Senhor responde a oração. Então, assim como Deus fez para esse irmão, vai fazer para mim. Eu quero dizer para você que não. Por quê? A resposta é, depende. Durante esse período em que essa pessoa estava desempregada, ela orou, ela jejuou, ela continuou sendo fiel a Deus, ela ganhava lá R$20, ela tirava R$2 e dava o dízimo, ainda dava uma oferta, ainda dava primícia. Com todo o aperto financeiro que ela passou esse período de 6 meses para sustentar sua casa, sua família, ela continuou fiel. Aí eu estou aqui sentado, escutando o testemunho do irmão, poxa, Deus fez aquilo para o irmão, estou aqui sentadinho ouvindo, Deus vai fazer para mim. Não dou dízimo, não dou oferta. Tem domingo que eu venho na igreja, passo 2, 3 sem vir. A atitude de ambos é igual? Então os resultados serão o quê? Isso é lógica humana, não precisa ser inteligente para isso. É aí que muita gente se frustra. Por quê? Porque aí ele vai na fé do outro. Ele pega carona na fé daquele e fala, agora Deus vai fazer por mim. Deus não faz. Aí ele sai da igreja e ainda fala mal da igreja, do pastor, dos irmãos, de Deus, de todo mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então isso é muito perigoso. Não estou dizendo que dar o testemunho é errado. Não. O pagamento de Deus é o testemunho. Vou falar de novo. O pagamento de Deus é o testemunho.
Você recebeu uma bênção, você tem que contar. O dia que eu, o pastor José, o pastor Patrício, fala, gente, quem quer testemunhar? Tem gente que foi curado, foi liberto, foi abençoado e tal. Tem gente que recebeu coisas no encontro com Deus, não contou, não testemunhou. Você deixou de dar glória a Deus. E quando você deixa de dar a glória a Deus, isso vai trazer para você um problema. Deus vai olhar e falar assim, ué, a única coisa que eu estou pedindo é só para você contar, você não quer? Amém ou não amém? Então, algumas pessoas, eles querem pegar carona na fé do testemunho do irmão. Então, quando é que Deus pode fazer por você? De novo eu respondo, quando você estiver disposto a pagar o preço que ele pagou. Porque se você achar que Deus fez para o fulano e vai fazer para você, a gente não faz. E se fizer e você não tiver estrutura para administrar, você perde tudo e o prejuízo é maior ainda. Eu sei o que eu estou falando. Eu aprendi isso. Então, a minha mente, ela foi mudando em relação a muitas coisas. Não me entenda mal, mas nem todos estão aqui sentados vão prosperar. Não vão, não vou mentir para você. Isso não é para te desanimar, isso é para acordar você e falar assim, peraí, então como é que eu posso prosperar? Se você estiver disposto a pagar um preço para isso. Não, eu quero prosperar, eu quero... Falando dentro de prosperidade. Vamos entender o que é prosperidade. Eu quero falar algumas coisas para vocês a respeito disso. Ok. Por exemplo, vamos supor que vai terminar o culto e esse irmão, olha para mim, olha aqui. Esse irmão aqui termina o culto e ele diz assim, pastor, o senhor pode abençoar meu carro? Quando você pede para abençoar seu carro, a gente pega um azeite e a gente abençoa o seu carro. A gente está dizendo assim, Senhor, que esse carro aqui seja bênção, livra de todo acidente, todo mal. Esse carro está sendo separado, consagrado para o Senhor. Então, o carro, você está dizendo que é um carro de Deus. Você está usando, mas é de Deus. Amém? Então, você chegou aqui e você falou assim, pastor, comprei um carro ontem, semana passada, zerinho, nem plaquei ainda. Deixa eu ver um carro aí. Comprei sei lá, Corolla, zero. Fala um carro caro aí, gente. Uno não, gente. Tô falando carro. Não, desculpa, estou brincando. Nada. Então eu comprei um carro zero. Paguei lá um carro que eu gosto. Um mais X35 ou então, enfim. Zerinho. Ótimo. Então você olha o irmão, carro zerinho, com X35, acho lindo aquele carro preto, automático. Só falta trazer café. Bzzz, o resto já faz tudo. Você olha assim e fala, carro novo, irmão. Esse irmão é próspero? Carro zero. É próspero ou não? Sim ou não? Quantos acham que sim? Comprou um X zerinho, à vista. Falei, pá! Levou uma mala de dinheiro. Ele é próspero? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque semana passada ele tinha uma Ferrari e ele perdeu essa Ferrari. Porque ele está endividado. Quanto que vale uma Ferrari? 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Mas agora ele comprou um X35, que vale 120 mil. Então, eu vou usar uma palavra que eu acho que não existe. Ele prosperou ou ele desprosperou? Existe desprosperou? Mas vamos usar. Tá? Vamos usar. Ele prosperou ou desprosperou? Agora o irmãozinho vinha de bicicleta. E ele comprou uma bis. Ele prosperou ou desprosperou? Entre os dois, quem é o mais próximo? Você entende que nós temos uma visão errada? Quantos estão entendendo?
do que a prosperidade. A prosperidade, ela não está no seu julgamento ou naquilo que você vê. A prosperidade está na conquista que eu faço, que eu tenho. É diferente. Amém ou não amém? Então, às vezes, porque o fulano comprou um carro zero, poxa, está prosperando, irmão. Não. Porque se ele não arrumar a situação financeira dele, que tinha uma Ferrari que foi perdendo, teve que vender para pagar a dívida da empresa, daqui a pouco ele também vai perder esse carro, daqui a pouco ele está de bicicleta, daqui a pouco ele está a pé. E quem estava a pé e comprou uma bicicleta, prosperou. Quem tinha uma bicicleta, comprou uma bis, prosperou. Quem tinha uma bis, comprou um Fiat Uno, prosperou. Nada contra, não estou só brincando, gente. Você entendeu? Então, o que acontece com nós seres humanos, nós cristãos? Nós fazemos um julgamento de prosperidade diferente do julgamento que Deus faz. Eu não tenho uma visão correta de quem é próspero e quem não é, mas Deus tem. Diga diga amém ou não amém? Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Faça uma análise agora. Você está prosperando ou você está perdendo? Ou vou usar a palavra que não existe, desprosperando. Porque se você tem uma casinha simples, você reformou ela, arrumou seu carro, então você prosperou. O outro que tinha uma casa grande, com piscina, não sei o quê, teve que vender a casa. Comprou uma casa talvez melhor que a sua, mas não como a que ele tinha. Então, ele desprosperou. Então, a prosperidade não está na sua visão. Ou seja, daquilo que você vê. A prosperidade está naquilo que você conquista ou perde. Conquista ou deixa de conquistar. É assim que funciona. Porque às vezes, nós estamos no Evangelho, nós termina o culto, vamos embora, eu vejo uma pessoa que tem um carro melhor que o meu. Você fala, puxa vida. O irmão está bem na vida, mas você não sabe que aquele irmão está endividado até o pescoço. Mas o seu carro está pago. Sua casa está paga. Você tem um trabalho, você tem um emprego. Ele perdeu o emprego, a empresa está falida. E você acha que ele está prosperando. E aí, gente, é o que eu falo. Nós, muitas vezes, nós julgamos prosperidade, nós achamos que aquilo é prosperidade na base do outro, que o outro tem. O que o outro conquistou. É a velha história. A grama do vizinho é mais verde, mais bonita do que a minha. Não é. Isso chama-se ilusão. E a maioria de nós vivemos iludidos. Porque nós não entendemos qual é a visão de Deus de prosperidade. Então faça uma análise. Você tem prosperado? Ou você tem perdido? Ou você só tem mantido? Não, pastor, eu só tenho, né? Está ali, glória a Deus. Entrou, saiu. Aí são os 3 níveis de prosperidade que nós falamos. Primeiro, suprimento, diga suprimento, abundância e superabundância. Então, suprimento, ganho 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, entrou, saiu, não sobrou nada, mas também não devo nada. Suprimento. Eu ganho um salário X, 1.000, 2.000, 3.000, não interessa. Mas eu consegui guardar um pouquinho no banco. Então, abundância. Eu ganho um salário X, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, mas eu consigo guardar 30% todo mês, 40%, 50%, não sei. Eu guardo uma grana boa, graças a Deus, pastor. Então, aí já é superabundância. Então, são níveis de prosperidade. Diga aí, níveis de prosperidade. Em que nível você está? Agora, se você estiver abaixo de suprimento, aí nós temos um problema. Então digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então digo, o Senhor
é o meu pastor, e de nada tenho falta. O texto hebraico é isso que diz. Então, se eu não estou tendo o mínimo para a minha sobrevivência, então o meu nível já não é nível de pobreza. Nível de pobreza é suprimento. O meu nível já é nível de miséria. Porque já está me faltando o básico para viver. Eu já tenho que pedir dinheiro emprestado, eu já estou vivendo de cesta básica, já está alguma coisa aí. Não é problema nenhum a igreja ou alguém ajudar. É mandamento. A Bíblia diz que sempre vai haver pobre. Porém, qual é o problema? É você viver a vida toda nessa situação. Quantos estão entendendo? Todos nós passamos dificuldade. A minha mãe, minha casa, já passei muita dificuldade. A gente praticamente ter só arroz para comer. Então não é problema você passar por luta, dificuldade, um momento financeiro difícil. O problema qual é? Tem pessoas que entra mês, entra ano, sai ano e continua do mesmo jeito. E aí são vários fatores. É uma má administração financeira, é uma falta de fé. Quando eu melhorar, quando eu prosperar, eu vou devolver, pagar os meus tributos ao Senhor e tal. Está errado. A Bíblia diz, seja fiel no pouco. Repita aí. Então, se você aprender a ser fiel no pouco, o próprio Senhor, Ele se incumbe de colocar você no muito. Deus espera isso de você. Dentro de tudo isso que a gente está falando, a hora voa, e eu quero encerrar isso hoje. Existem algumas coisas que nós erramos e precisamos consertar. Que coisas são essas? Se eu tenho dinheiro e prosperidade, eu quero comprar cargo na igreja ou eu quero comprar a palavra do pastor. E aí, é aquela história que eu já contei, que terminou o culto, e o rapaz chegou para o pastor e falou assim, pastor, já é a segunda ou terceira vez que o senhor fala de mim no culto. O pastor falou assim, eu falo de você? É. Meu filho, mas eu não falei seu nome. Não, pastor, o senhor sabe que eu tenho um amante, então não precisa ficar falando que adultério é pecado, todo mundo fica me olhando. Ah, tá. Então, é o irmão que às vezes o pastor fala assim, quem pode pagar aqui a energia elétrica que veio 1.000 e tanto. Aí o irmão levanta a mão, eu estou dando exemplo desse irmão que está no adultério. E ele paga. Quem pode fazer uma doação de tanto para a gente pagar a despesa? Então, por causa da sua prosperidade, do seu dinheiro, ele quer comprar ou um cargo na igreja, ou quer comprar a palavra do pastor. E o que isso faz? Isso é pecado, destrói sua vida financeira. Desejar enriquecer-se rapidamente. Então, eu preciso enriquecer, eu vou trabalhar, e Deus vai abrir uma porta. O que acontece com algumas pessoas? A Bíblia diz em Provérbios 21:5, eu queria que você colocasse esse texto aí, que eu preguei esse texto muitos anos da minha vida, e é um texto muito interessante, quero que você leia comigo. Provérbios 21:5. Coloca lá. Isso. Os pensamentos do diligente, da pessoa que faz as coisas com excelência, ele tende à abundância. Mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Muda a tradução que eu pregava em outra tradução. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Outra tradução. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, a Bíblia está dizendo para nós que a pessoa, pode tirar, obrigado, Manuel, a pessoa que se apressa a enriquecer, o que acontece com ela? Ela vem a empobrecer. Então eu estou trabalhando, estou melhorando na vida, e aí meu patrão fala, você pode vir trabalhar no sábado o dia todo, que não sei o quê, então eu venho trabalhar. Viu, você não pode vir também domingo
pela manhã até meio-dia, não, eu venho, beleza, e tal. E daqui a pouco você não pode ficar no domingo até 5, 6 horas da tarde. Então, eu vou deixando as minhas prioridades, eu vou negociando com as minhas prioridades, eu vou abandonando as minhas prioridades, porque eu preciso ficar rico, afinal de contas eu preciso trabalhar. E aí eu compro um carro melhor, uma casa melhor, aí eu compro uma chacrinha, um sítiozinho, aí eu quero ser sócio lá das marinas, eu compro um jet ski, aí eu vou comprando, aí eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Você entende o que acontece? Vai virando uma bola de neve. Tanta coisa tem que pagar, porque comprou, porque agora é isso, que é aquilo outro, que é não sei o quê, e é aquilo que eu tenho que administrar minha chácara, eu tenho que administrar isso, tenho que administrar aquilo. A Bíblia diz que você vai empobrecer. Carregar pecado sem confessar. Isso aqui também é muito interessante. Eu até quero ler. Se quiser abrir aí, Provérbios 28, 13. É um texto, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca... Vamos lá, leia para mim, me ajuda aí. Não, vamos lá, todo mundo, vai lá. Por que caiu o Ibope? Vamos lá de novo. Ótimo, beleza. Então põe lá o 13, lá. Põe 13, lá na parte de cima. O que encobre? Diga encobrir, diga ocultar e esconder. Então, eu estou roubando meu patrão, eu estou enganando, qualquer tipo de pecado eu estou ocultando, ninguém sabe, eu sei, e talvez um colega que nós dois estamos roubando junto, fazendo qualquer coisa, eu estou mentindo, estou enganando, enfim, então, ninguém sabe. Esse pecado oculto, ele trava a minha prosperidade. Diga, pecado oculto trava a prosperidade. Quem está dizendo isso? Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. De quem eu escondo o meu pecado? De quem? Fala aí, Não, como é que você vai esconder? Deus vê tudo, vai esconder de Deus. De quem é prejudicado pelo seu pecado. Então, se o seu pecado é contra a tua esposa, se o seu pecado é contra o teu marido, se o seu pecado é contra o teu empregado, se o seu pecado é contra o teu patrão, se o teu pecado é contra o governo, não, tem negócio de imposto de renda, dá um jeito aí para mim, se faz negócio aí, fala com o contador, rapaz, resolve aquele negócio para mim lá, e tal, não põe isso não, olha aquilo, eu vou dar um jeito. Você está escondendo o pecado do governo. Pastor, o governo é corrupto, isso é problema dele, cada um dará conta de si mesmo a Deus, diga. Eu não quero estar na pele do Lula, ou da Lula, né? E do Dilma. Eu não quero estar na pele desses dois. Então, as pessoas, elas fazem as coisas com base nos outros. É a mesma coisa, até para o lado bom, sabe o que é? Não, eu tenho esse carrinho aqui, tá bom, né? Tem gente que nem tem, pastor. Não, diga. O próximo não é padrão. Fala, gente. Padrão para você tem que ser Cristo, a palavra de Deus, amém? Então, tanto para o bem quanto para o mal. Não, o governo faz isso, não, fulano, isso é problema dele, ele vai prestar conta a Deus. Então, pode tirar, obrigado, quando eu escondo o meu pecado de quem eu estou prejudicando, espere um pouquinho, a minha prosperidade trava. O que oculta, o que encobre o seu pecado, diz o texto, nunca prosperará. Então, existem pessoas que ela dá o dízimo, ela aprendeu a dar as primícias, ela aprendeu a dar oferta, ela aprendeu a honrar a mãe, ou o pai que está vivo, ou o tio que ajudou, aprendeu a fazer tudo isso, planta, semeia,
Mas ele fala assim, pastor, mas eu ainda não prospero, porque tem pecado que não foi confessado. Conservar vícios ou hábitos pecaminosos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você gosta de jogar no bicho, você gosta de jogar na loteria, você gosta de comprar a rifa, nada contra, é assunto seu. Mas deixa eu falar algo para você. O dinheiro adquirido às pressas, diz a Bíblia, no fim, ele tornar-se-á maldição. Então, como é que eu tenho que ganhar o meu dinheiro? Honestamente, com o meu trabalho, com o meu esforço, estudando, aprendendo, crescendo, melhorando. Se eu recebi uma herança, foi justo, foi legal, foi correto. Mas eu ter um vício de jogo para tentar a sorte, significa que eu não confio em Deus, eu confio na sorte. Ah, o fulano ganhou. Já falei para você, o próximo não é padrão para mim. Então eu conservo hábitos que aos olhos do Senhor é pecaminoso. Porque a Bíblia diz, com o suor do teu rosto você vai o quê? Ganhar e conquistar o teu pão de cada dia. 20, aparentar ter o que na verdade não se tem. É a pessoa querer mostrar algo que ele não é. Como é que chama isso, gente? Hipocrisia ou falsidade. Seja você, amém e glória a Deus. E bendito é o nome do Senhor. Orgulhar-se pelo patrimônio que tem. Dentro disso aqui eu quero falar uma coisa para você. Que ano que foi que nós tivemos aquela enchente em Santa Catarina, que deu aquele negócio, muita gente perdeu casa, carro. Que ano que foi? Eu não lembro. Aí teve um pastor de Brasília que foi fazer missões em Santa Catarina, e ele estava dando um seminário justamente sobre prosperidade. E Santa Catarina, como Paraná, tem muito descendente de europeu. E algumas pessoas tinham dos seus bisavós, tataravós, porcelana, não sei o quê, aquelas coisas que eles trouxeram da Itália, da Alemanha, de Portugal. E aquilo ficava guardado, eles não usavam. Deu uma enchente. Sabe o que aconteceu com eles? Perdeu tudo aqui. A porcelana saiu boiando assim. Embora. E sabe qual foi a tristeza dos irmãos? Falaram assim para o pastor, pastor, nossa tristeza é que nós nunca usávamos aquilo. Tem gente aqui que quando o pastor vai visitar, ele pega aquela xícara que usa uma vez a cada década. Aí ele põe aquela xícara. Quem é que tem que usar a xícara boa na sua casa? Não é o pastor. Vocês não sabem, né? Por isso esse silêncio. Eu não sei quem tem que usar. Pergunta a tua esposa aí, que talvez ela saiba. Quem é que tem que usar as coisas boas? Fala. Não é o pastor. Então, as pessoas ficam guardando aquelas coisas, e vai passando a semana, os meses, os anos. Ai, pastor, mas às vezes a gente recebe uma visita. Deixa eu dar um conselho para você. O dia que você morrer, a senhora morrer, seu marido vai casar com outra, e sabe o que ela vai fazer? Ela vai usar a tua porcelana. Eu ressuscito e volto. A outra vai usar. Pergunta o seu marido aí. Ele vai falar, não, bem, que você está mentindo. Vai usar. E sabe o que eu vou dizer? Bem feito, senhora. Então, usa o que a senhora tem.
A senhora é toda cuidadosa com sua casa, isso é ótimo. Ser cuidada, limpinha, casa limpa é bonita, cheirosa, não é? Sim ou não? Mas a senhora não deixa seus filhos entrar de chinelo ou de tênis. Se tiver embarrado, tudo bem, deixa lá fora. O dia que a senhora ou o senhor morrer, se eu sou filho, eu vou lá no barro e vou entrar em casa. Agora eu entro. Sabe o que eu vou dizer? Bem feito. Ou então só vai ter saudade, o senhor também, do seu filho que casou, foi embora. Se eu ficar lá assistindo agora a televisão sozinho, olha para um lado, o que tem? Mosquito da dengue, pernilongo. O que você tem, bem? Estou com saudade do Juninho. Quantos anos tem o Juninho? 52. Casou, semana passada. Antes tarde do que mais tarde. Então, a pessoa se orgulha do patrimônio que ela tem. Gente, cuidar do carro, da casa, é uma questão de higiene, de limpeza. Amém? Eu não estou dizendo, se você, desculpa aí a minha sinceridade, não estou dizendo você ser porco largado. Eu odeio pessoa largada. Não estou dizendo isso. Você vê que nós mudamos o carpê, compramos equipamento bom para a igreja, mandamos arrumar todos os ventiladores, a escolinha, o centro de ensino, estamos mexendo na parte elétrica. Se você olhar a fachada da igreja, quem viu a fachada nova que nós colocamos? Vocês não viram, né? Vocês não prestam atenção. Eu sou pior que mulher. Eu sei quando suas unhas estão mal feitas. Já estou vendo aqui várias unhas mal feitas. Então, esconde a mão aí. Tem gente que nem chega mais perto de mim, porque o pastor fica reparando a gente. Reparo mesmo, e daí? Vai arrumar essa sobrancelha horrível, parece uma minhoca pendurada aí. Então, a pessoa, ela fica toda orgulhosona do patrimônio. Olha a minha casa aí. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, usa o sapato, usa os talheres, usa o que você tem. Usa, meu filho. Usa. Amém? Leia, me ajuda aí. Eu me comprometi de trazer uma oferta, pastor, mas não deu. Quantos pagam o IPTU aqui? Ninguém paga. Quantos pagam o IPTU aqui? Você paga? Vai lá e fala para o prefeito, também não deu pagar IPTU. Faz uns 8 anos que eu não pago. Você vê para onde vai seu imóvel? Vai a leilão, seu José? A não ser que você seja isento, né? Tudo bem. Então, as pessoas fazem promessas para o Senhor. Não estou falando apenas financeira, mas depois não cumpre. 23, ter ânimo dobre. Tiago fala como a onda do mar, que vai e volta, mas nunca sai do lugar. É aquela pessoa que uma hora ela quer, não, vou prosperar, vou conquistar, Deus vai me dar, e glória a Deus, e aleluia, não sei o quê, mas daqui a pouco, não sei, pastor, parece que Deus não me ouve. Meu filho, decide o que você quer. 24, leia para mim. Eu queria colocar esse texto, que esse texto é bom. 1 Timóteo 6,10. Eu ouvi assim, gente, o dinheiro é mau. Eu ouvi muitos anos atrás. O dinheiro é ruim, o dinheiro é do demônio, o dinheiro é do capeta e não sei o quê. Ok, aí um dia eu fui ler o texto. Leia para mim. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então volta lá, versículo 10. Vai lá para mim, meu filho. 10. O dinheiro é mau? Não. O que é mau? O amor que eu coloco no dinheiro. Esse amor que eu ponho no dinheiro, diz o texto, ele é a raiz de uma árvore que vai produzir um fruto. Qual é o fruto? Maldição. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus, diga a Deus, o próximo, e terceiro, quem que eu tenho que amar?
Não, o próximo como a ti mesmo, está correto. Então, eu amo a Deus, amo o próximo como a mim mesmo, tá, vamos dizer. Mas quem mais eu tenho que amar? Aí eu fui ler a Bíblia e procurei, peraí, então, digamos assim, eu amo Deus, eu amo a mim mesmo, eu amo meu próximo, eu tenho que amar mais quem? Quem é que tem animalzinho em casa? Cachorro, gato, periquito, hamster, qualquer coisa. Ok. Eu quero te fazer uma pergunta, pensa antes de responder. Você deve amar o seu bichinho, sim ou não? Biblicamente falando. Sim ou não? A Bíblia diz que não. Me mostra o texto que diz que você tem que amar o bicho. Vamos lá, você falou que sim, então você tem que mostrar para mim agora. Me mostra. Então eu vou perguntar de novo. A Bíblia diz, quem tem animalzinho aqui? E quem não tem animalzinho, mas gosta de animal? Não estou falando de seu marido. Ok, tá. A Bíblia diz, vou perguntar outra vez, você deve amar os animais? Sim ou não? Sim ou não? Fala, gente. Você acabou de aprender, sim ou não? Sim. Está vendo como é fácil confundir você? Prova, pastor, vou provar. A Bíblia diz assim, o justo, diga, o justo, cuida dos seus animais. Diga, cuidado é expressão de amor. Yes. Por isso que a minha igreja só tem gente inteligente. Amém. Agora você gostou, né? Amém. Opa. É nós. Pois é. Por isso que eu não escuto qualquer pastor, qualquer pregador, o senhor é chato, sou assumido, de carteirinha, identidade. Porque eu não vou escutar uma pessoa que não vai me acrescentar. Aí, irmão, porque Jesus é bom, glória a Deus, aleluia, porque Jesus vai ler, amém. Eu não escuto. Tem gente que gosta, mas Deus abençoe e seja muito feliz. Eu quero aprender. Então, eu preciso saber. Só que a Bíblia não diz diretamente que você tem que amar um animal. A Bíblia diz que você tem que cuidar. Olha que interessante, Deus é muito sábio, né? O cuidado é a expressão de amor. Mas não é o amor em sua essência. Olha que joia. Deus é muito sábio, muito sutil. Então Deus coloca umas coisas e fala assim, vamos ver se vocês descobrem. Deus é muito interessante, né? Ok, pode tirar. Vamos lá que eu tenho que terminar, acho que eu estou quase. Temer a riqueza ou... Ah, não, Deus me livre, se eu prosperar e ficar rico, imagina eu ser sequestrado, Deus me livre. Não. Se você ficar rico e for sequestrado, você tem dinheiro para pagar. Amém, isso, irmão, amém. Ou temer a pobreza, ai meu Deus, e agora? Cobiça. Você já viu aquela frase, cresceu o olho? Eu falei semana passada. A Bíblia conta a história que um homem tinha uma fazenda, chamou o trabalhador de manhã e combinou com ele valor X. Meio-dia ele viu que não ia dar conta do recado, foi na praça lá, contratou mais. 3 da tarde ele viu que o povo não ia terminar o serviço, ele foi lá e contratou mais. No final da tarde ele pagou o mesmo valor para quem começou cedo, de madrugada, para quem começou meio-dia, para quem começou às 3 da tarde. Aí os que começaram meio-dia, 3 da tarde, reclamaram, não, mas olha, ele falou assim, peraí, quanto que eu combinei com você? Não, o senhor combinou tanto, então. Então o seu olho é mau porque o meu coração é bom? O que aconteceu, gente? A frase que nós falamos no Brasil, cresceu o olho. Isso é cobiça. E isso é transgressão contra a lei de Deus. Você combinou tanto, meu filho, então fica feliz. Não está feliz? Pede as contas, arruma outro emprego. Vai fazer alguma coisa. Não esperar em Deus para prosperar. Não, o pastor não está dando para vir nos domingos, porque eu estou trabalhando no domingo, estou trabalhando dia tal, não sei o quê. Tudo bem. Assunto seu. 28. Leia para mim. Outra vez. Meu filho, olha para mim, pelo amor de Deus. Meu irmão, minha irmã. Não gaste mais que você ganha.
olha, eu conheço sapato, eu amo sapato. Eu não pago R$400 no sapato. O senhor é mão de vaca, murrinha, pão duro, não. O mesmo sapato que eu pago 98, 100, 120, 150, é o mesmo sapato que custa 400, 500, 600 reais. Eu já usei sapato de pelica alemã, eu sei o que é isso. Sapato que às vezes custa R$2.000. E por que? Se eu comprou, não, ganhei. Glória a Deus. Você entendeu? Então eu sei o que é. Agora, existem pessoas que ela vive endividada. Não gaste aquilo que você não tem. E deixa eu falar algo para você. Se você for fazer negócio com o irmão, era em tese, para fazer um negócio com aperto de mão, mas infelizmente não dá para se fazer isso hoje. Ô irmão, então, tá aqui, ó, em nome de Jesus, obrigado, vou te pagar. Se você for fazer um negócio com uma pessoa, faça um contrato, amém? Amém, gente? E bem feito. Se você for fazer com o irmão da igreja, faça 2 contratos. Escute o que eu estou falando. E se você for fazer um negócio comigo, faça uns 8 contratos. Mas para ficar bem contratada a coisa. Por quê? Porque, às vezes, o negócio que nós estamos fazendo pode dar como diz o ditado, uma zebra. Eu não sei porque zebra é um animal tão bonito, né? Mas pode dar uma zebra, pode dar uma zica, eu não estou me referindo ao mosquito, mas pode ser também, e eu não pagar você. E você ter um outro compromisso e você se endividar. Então não viva endividado, não queira ser aquilo que você não é. 29, o que diz? Ótimo. Não precisa nem falar, né, gente? Tem que prestar conta para a Receita. Acabou. Essa semana, a contadora da igreja ligou para mim no meu telefone celular. Pastor, tal coisa. Faltou algum documento? Perguntei, não, está tudo certinho, tá, a igreja está tudo certinho, nosso contador tudo certinho, o meu tudo certinho, tá, da pastora tudo certinho, está tudo certinho, pronto, acabou. Então está tudo certinho, bonitinho, prestando conta, beleza, não tem um problema. Mas tem gente que dá o jeitinho. 30, isso aqui nós já falamos, acho que mês inteiro. Leia, só leia. E não é só os pais biológicos, são seus pais espirituais, são seus líderes. É aquele tio que cuidou de você, aquele avô, aquela avó. Desonra eles. E desonrar não é ser estúpido, grosso, mal educado. Desonrar é deixar de investir, deixar de dar um presente, deixar de dar um dinheiro, uma oferta. Ok? Esse aqui é o último, aí nós encerramos. Leia para mim. Diga, primícias, dízimos e ofertas. De novo. A conta é simples. Recebeu o salário, 15%, você deu primícia, dízimo e oferta. Pronto. Você está incluído ali. 2% é apenas um valor simbólico. Você quer dar 16%, 20%, 50%, é assunto seu. Eu quero só dar dízimo. Amém. Quero dar só oferta. Amém. Quero só dar primícia. Amém. Só que você não vai receber os benefícios, você não terá direito aos benefícios que Deus estabeleceu na palavra. É como chegar o carnê do IPTU e taxa de lixo. Você fala assim, não, eu vou pagar só IPTU. Eu não pago taxa de lixo que eu não concordo. Ou então, não, eu vou pagar taxa de lixo. Eu não pago IPTU porque eu não concordo. Tudo bem. Pague só a taxa de lixo ou pague só IPTU. Você vai ser penalizado? Sim ou não? Pronto, a resposta está aí. Porque Jesus disse, dai a César o que é, dá ao governo o que é do governo, e dai a Deus o que é. Amém. Pode fechar a Bíblia, fica de pé, quero orar com você. Pastor José, vamos preparar o pessoal aqui para a gente ungir? São 10 horas, ali falta 2 minutos. Está certo aquele relógio? No meu já é 10 horas. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui, olha para mim, gente. Nesse quadrante aqui, os homens. Homem vai ungir homem. Nesse outro quadrante aqui, olha aqui, as mulheres.
para não ter nenhum problema, a gente faz uma coisa bonita e decente. Amém? Nós vamos ungir os seus pés. Como eu estou encerrando esse seminário, nós falamos, eu sei que alguns de vocês talvez não sabiam o que era dízimo, não sabiam o que era primícia, faltou algum culto. Nós temos, eu acho que a maioria, 99% no YouTube dessas mensagens, uma ou outra que talvez ainda não foi, mas 99%, eu expliquei com detalhes o que são as primícias, o que são dízimos, o que são as ofertas. Preguei sobre muitas coisas. Você pode ter acesso, ouvir de novo, ouvir para você entender. Então, pastor, eu entendi, eu aprendi o que são primícias, o que são dízimos, o que são as ofertas. Eu deixei de ofertar ao Senhor, deixei de honrar aos meus pais, enfim, uma série de coisas. Então, nós vamos fazer uma oração, diga comigo, de arrependimento. Agora, não, pastor, eu pago meus tributos certinho, já aprendi isso há o ano passado, o senhor falou. Eu sempre honro meu pai, ou minha mãe, ou minha avó que cuidou de mim, ou meu tio. Eu honro meu discipulador. Nem que seja no aniversário dele, você dá um relógio de R$15. É uma honra, amém, glória a Deus, aleluia. Uma vez por ano, dá um presentinho. Isso é bênção, gente, amém? Amém? Eu aprendi que muitas vezes não devo emprestar dinheiro, mas eu devo plantar na vida da pessoa. Eu estou endividado, eu estou com problema. Então você vai fazer uma oração de arrependimento, mas para aqueles que estão com a vida correta, você vai fazer uma oração de gratidão. Diga, arrependimento ou gratidão. De novo. Mais alto. Ótimo. Mas pastor, eu estou endividado até o pescoço. Então você vai pedir perdão a Deus. Deus, só me perdoe, eu não soube administrar minhas finanças. Eu não soube. Por exemplo, nós renovamos o nosso contrato para 3 anos. Sempre no mês de junho e julho. E vai ter um aumento. Eu vou chegar para o proprietário do salão e falar assim, seu fulano, vamos fazer um adendo no contrato? Vamos deixar pelo valor que está? Eu vou negociar. Por quê? Porque o aluguel tem caído em muitos lugares do país. A igreja está com o aluguel em dia? Graças a Deus. Água, luz, todo desespero, está tudo em dia. Graças a Deus. Nós temos que pagar amanhã a placa lá, né? Nós temos que pagar amanhã, que o João que arrumou para mim a pessoa, ficou bonita a fachada da igreja, novinha. Eu acho que é só. O demais está tudo em dia. Então, eu vou negociar. Mas está tudo em dia? Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Agora, se você está desempregado, ou está trabalhando, pastor, durante muitos anos eu tenho passado luta e dificuldade. Meu filho, todos nós passamos luta e dificuldade. Então, nós vamos fazer uma oração, mas é uma oração rápida, porém profunda e sincera. Senhor, me perdoa, tal, deixei de honrar, fiz errado isso, soneguei impostos, enfim, tal. E eu vou ungir os teus pés e nós encerramos esse seminário. Amém? Maio, nós vamos falar sobre outra coisa. Tá? Então, eu queria que você apresentasse assim suas mãos. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou ajudar você a começar a orar. Depois você vai orar sozinho. Então, diga assim, Pai, eu entro em tua presença em oração. Nesta manhã, no nome de Jesus. Durante essas semanas, eu ouvi tua palavra, eu aprendi muita coisa. E eu preciso, Senhor, colocar aquilo que está em meu coração diante de ti. Em arrependimento ou em gratidão. Em arrependimento ou gratidão. Em arrependimento ou conserto. Em arrependimento ou aliança. No nome de Jesus. Inclina teus ouvidos à minha oração. Então agora você vai falar com Deus. Fala com Deus. Pode falar. Fala com o Senhor. Deixa Deus ouvir sua voz.
Deixa Deus ouvir. Talvez você tenha passado lutas, dificuldades, problemas financeiros. Você tem deixado de dizimar, pagar as suas primícias, as suas ofertas. Você não tinha entendido. Talvez você se endividou. Talvez você está devendo já faz tempo e não consegue resolver isso. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã é uma manhã de arrependimento ou de agradecimento. É uma manhã de arrependimento ou de ingratidão, não sei. Agora pode ser uma manhã de arrependimento e gratidão, ou uma manhã de aliança, ou uma manhã de conserto. Então fala com Deus. Fala com o Senhor agora. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós entramos em Tua presença em oração, sabemos que o Senhor é Deus. E durante, Senhor, esses 2 meses, março e abril, eu falei sobre finanças, eu ministrei ao Teu povo, à Tua igreja, porque eu não tenho problema de falar de finanças, eu não tenho problema de falar sobre essas coisas, Senhor. Para mim é algo muito tranquilo, para mim é algo muito natural, muito normal. E eu quero que o Senhor estenda as Tuas mãos para cada um que está aqui, para aqueles que talvez não estarão presentes hoje, estão trabalhando ou viajando, mas que o Senhor também os abençoe, os ajude a mudar a mentalidade, os ajude a crescer, os ajude a prosperar, os ajude a conquistar mais. Alguns estão prosperando, outros estão perdendo, ou como eu disse, desprosperando. Senhor, mas eu confio na Tua palavra, eu confio em Ti. E perdoa cada um aqui. Perdoa aqueles que deixaram de dizimar, de ofertar, de primiciar. Perdoa Teu povo, perdoa a Tua igreja, perdoa esse irmão, essa irmã, essa moça, esse rapaz, esse jovem. Em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que tem trabalhado, tem lutado. Em nome de Jesus, esse meu irmão, essa minha irmã que perdeu bens, perdeu móveis ou imóveis, Senhor Deus. Ajuda essa pessoa no nome de Jesus a reconquistar. Eu sei que Jó perdeu e o Senhor no mínimo deu para ele o dobro. Isso é mínimo. Isso é mínimo, Senhor. Isso é mínimo, Jesus. Então, irmãos que perderam coisas, mas foram fiéis ao Senhor, no nome de Jesus, Senhor, dê a eles o dobro, no mínimo. Outros a 30, 60 e a 100 por 1, no nome de Jesus. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja. Abençoa as mãos de cada um deles, Senhor Deus, com vida longa, Senhor Deus, longevidade, Senhor, aumento de dias, com honra, com riquezas, que eles sejam cabeça e não cauda. Abençoa os pés, que sejam pessoas que venham conquistar, conquistas de território. Conquistas de território, conquistas de territórios, conquiste território, conquiste a sua prosperidade, conquiste alegria, conquiste riqueza, conquiste um trabalho melhor, conquiste um curso, conquiste a sua faculdade, seu diploma, conquiste no nome de Jesus. Eu abençoo você, que haja prosperidade, que haja abundância, que haja riqueza. Eu te abençoo no nome de Jesus. Faça uma aliança com Deus, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu vou tirar esse percentual de 15%, eu vou dar a primícia, eu vou dar dízimo, eu vou dar oferta, eu quero os benefícios disso para a minha vida. Faça uma aliança com Deus, faça um propósito com Deus. A Bíblia diz que quando você dá o dízimo, você pode provar a Deus. Quando você dá a primícia, você honra o Senhor, você alcança o favor de Deus. Quando você dá oferta, você planta, você semeia. E sabe o que acontece, querido? Você colhe o fruto da sua semente. Aquilo que você semeou, você vai colher. Então faça um voto com Deus: Senhor, esse ano, até o dia 31 de dezembro, eu vou dizimar, eu vou primiciar, eu vou ofertar, eu vou ser fiel. Possa acontecer, não interessa o que aconteça, Senhor Deus. Possa todo mundo estar passando por lutas financeiras, crises, não interessa. Eu estou em Cristo Jesus e eu vou prosperar, eu vou conquistar. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja no nome de Jesus. Levante Tuas mãos para o céu, no nome de Jesus. Diga assim: Pai, eu dou graças a Ti pelas Tuas promessas, no nome de Jesus. A Ti honra, glória, louvor e adoração. Eu queria que você levantasse as 2 mãos para os céus, as duas. Fecha as duas, fecha bem forte. Isso. Repita assim após mim: eu não abro mão das promessas, dos decretos, das declarações de Deus para a minha vida. Outra vez: eu não abro mão das declarações, dos decretos de Deus para a minha vida. Outra vez: eu não abro mão
das declarações, dos decretos de Deus para a minha vida, no nome de Jesus. E todos digam, dá um aplauso forte ao Senhor. Deixa eu só dar um recado aqui para os meninos que oram na sexta-feira. Eu falei outro dia, quando vocês não puderem vir, os demais também que oram, mande sempre uma mensagem para a Rosângela e para o pastor José, para mim, fica mais fácil, tá? Queridos, eu vou encerrar a reunião, então aqui as senhoras, senhoritas, mulheres, de cá os homens, você pode voltar para casa, tá? Deixa eu te abençoar. Eu esqueci alguma coisa, pastor Zé, Patrício? Está tudo em dia, né? Avisou do Lucinho já, né? Glória a Deus. Deixa eu te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana de excelência, de vida, de alegria, de prosperidade e riquezas. Que a sua vida mude a partir de hoje. Que você possa escrever a sua própria história. Como ministro de Deus, eu te abençoo no nome de Jesus. E todos digam, amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, bom domingo para você. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã. Bom domingo, boa semana. Vai com Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Sai do seu lugar. Os homens aqui à minha direita, as mulheres aqui à esquerda. Deus te abençoe. Deus abençoe você, bom domingo, boa semana, vai com Deus, vai com alegria, vai com sorriso, vai com ânimo, vai na fé do Onipotente. Matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos. Não precisa tirar o sapato não, gente. Não precisa tirar sapato.